Hoje muita gente está celebrando a Páscoa. E é uma festa linda. Mas poucos entendem o que de fato nós estamos celebrando. A gente até fala da ressurreição de Jesus como se fosse um símbolo de recomeço, um momento bonito da fé cristã. Mas a verdade é que a ressurreição de Cristo, ela não foi só um milagre espetacular para trazer algumas reflexões nesse domingo de Páscoa. A ressurreição, ela foi a resposta definitiva de Deus para o maior problema da humanidade, o nosso afastamento dele. Desde sempre nós escolhemos viver do nosso jeito, nos nossos próprios caminhos, rejeitando a autoridade de Deus. E a verdade é que esse rompimento com ele trouxe várias consequências, mas a maior dela foi a morte. Não é a morte do corpo, mas a morte da alma. Foi uma separação real eterna entre nós e Deus. E não havia nada, e não existe nada que a gente possa fazer para resolver isso por conta própria. A religião não resolve. Não adianta nada você ir à missa hoje e ficar abanando um cabo de folha, não vai resolver. Não resolve nada você ir ao culto, não resolve nada você participar da Santa Ceia, levantar as mãos na adoração, se você não nasceu de novo. Nada disso resolve. Nem boas ações resolvem. Dar comida ao pobre no domingo, ser gentil, ser uma boa ouvinte, ser solidária, nada disso apaga a culpa de uma alma separada de Deus. E aqui está a diferença, porque o problema não está no fazer ou no comportamento, está na nossa natureza. A nossa natureza é afastada de Deus. Por isso que Deus fez o que ninguém esperava. Ele enviou sim o seu próprio filho para pagar essa dívida do afastamento por nós. Jesus veio sim, sem pecado, e morreu em nosso lugar. A ressurreição de Cristo, ela é o selo visível de que o sacrifício foi aceito. Mas que sacrifício é esse? Foi o sacrifício do próprio Jesus. Jesus se entregou voluntariamente, mas ele sabia o que se tratava. E ele carregou sobre si o peso de todos os nossos pecados e transgressões. Não apenas aqueles escandalosos, mas até aqueles sutis, pecados sutis. Ele foi espancado, foi humilhado, foi crucificado como um criminoso. Mas tudo isso já havia sido anunciado séculos antes dele vir pelo profeta Isaías, que está aqui no capítulo 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Cristo a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa das transgressões desse povo. Ali naquela cruz, Jesus recebeu a punição que deveria ter caído sobre mim e sobre você. Ele foi estraçalhado. E quem merecia ser estraçalhado era eu e você, pela nossa natureza que nos afasta constantemente de Deus. Mas Cristo carregou a nossa culpa, carregou a nossa vergonha, carregou o peso da justiça de um Deus santo que não suporta o pecado que está na nossa natureza. E aqui é importante eu trazer com muita clareza: Cristo não foi um mártir. Ele não morreu por amor à humanidade, como se fosse um idealista bem intencionado. Ele também não morreu como um símbolo de bondade, nem como um injustiçado político. Ele não morreu porque o mundo não estava preparado para alguém tão bom. Não, não foi por isso. Cristo morreu como um cordeiro. Ele morreu porque alguém precisava pagar as iniquidades e as transgressões que nos afastavam de Deus. Ele morreu por causa do nosso pecado e em nosso lugar. E se ele não tivesse ressuscitado, a promessa de Deus não teria sido cumprida. A verdade é que a gente fala de Cristo como um cordeiro porque em todo o Antigo Testamento até a ressurreição existe um rastro de sangue e de sacrifício. E quando Jesus ressuscita, o que o Pai, o que Deus está dizendo ao mundo é:
O preço já foi pago, está consumado. Agora, para aqueles que creem, tem um canal direto com o Pai. A ressurreição de Cristo não é um detalhe do cristianismo. Ele é o coração do Evangelho. Sem a ressurreição não haveria esperança. É com a ressurreição que tudo muda. E é aqui, é neste domingo de Páscoa, que muitos de nós precisamos parar para refletir. Nós dizemos que cremos na ressurreição, mas muitas vezes vivemos como se ela não tivesse acontecido. Nós nos acostumamos, nós nos acomodamos numa fé morna, sem arrependimento. Nós falamos da cruz e da ressurreição com a mesma familiaridade que falamos sobre qualquer outra data comemorativa. Nós participamos da Páscoa como quem participa de um evento cultural, não de quem foi transformado pela ressurreição. E talvez esse seja o grande problema. Nós esquecemos o que a ressurreição realmente significa. Nós esquecemos que ela exige resposta, que ela exige entrega, que ela exige vida nova. A verdade é que muitos de nós proclamamos: Cristo ressuscitou, mas seguimos presos a pecados que já foram vencidos na cruz. Desde os pecados mais escandalosos até aqueles sutis, como o orgulho, a carência, aquela carência que faz idolatrar o afeto humano, a amargura que se esconde atrás do silêncio, aquele pedido de desculpa não dado, a religiosidade performática de quem busca a aparência e não a santidade, o vitimismo, aqueles que preferem assumir a responsabilidade. Tudo isso reflete um afastamento de Deus. E é aí que às vezes surge a grande dúvida. Talvez você pense, ou talvez até todos nós pensamos quando refletimos sobre tudo isso. Nossa, mas é muito pesado, né? Nossa, imagina, eu prefiro o Cristo mártir, que tira de mim a responsabilidade de crer. E é exatamente por isso que a gente precisa lembrar que a ressurreição de Cristo não é apenas um chamado para uma vida nova. É Ele que tem o poder de nos levar a uma vida nova. É Ele que sustenta a nossa ida a essa vida nova. E essa vida nova, ela é linda, ela é plena, ela é uma vida que transcende o entendimento humano. E quando você tiver a oportunidade de conhecê-la de verdade, você vai perceber que tudo aquilo que hoje te dá prazer começa a perder sentido. Não porque virou proibido, mas porque você vai conhecer algo infinitamente melhor. Se você é cristão e não refletiu ou não entendeu ainda como que funciona a ressurreição, saiba que esse domingo não é para viver uma religiosidade vazia, em momentos medíocres. Não, 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 não. Este domingo de Páscoa é para você se lembrar que em Cristo nós fomos vivificados. Vivificados para crer, vivificados para clamar diretamente a Ele, vivificados para amar o que Ele ama, vivificados para andar em novidade de vida, com coragem, com esperança, com santidade. Nós fomos ressuscitados com Ele, para viver para Ele. Então, meus amados, o domingo de Páscoa é muito maior do que aquilo que o mundo diz ou costuma celebrar. Se você é um cristão, se você quer em Cristo e se você pratica o cristianismo, reflita melhor sobre esse domingo. E se você não entendeu toda a profundidade daquilo que eu disse, se você não entendeu tudo ainda o que significa a ressurreição e o que o profeta Isaías já anunciava décadas e décadas antes de Cristo, eu te aconselho com todo o amor do mundo. Ore. Ore com toda a humildade de quem ainda não tem um entendimento sobre a ressurreição de Cristo. Se você é católico, reze. Peça para que Deus te dê um entendimento, para que Ele traga para você essa novidade de vida, de entender o que é a ressurreição de Cristo. Deus, Ele é fiel e justo para atender todos os nossos chamados. E eu posso te falar categoricamente, não existe petição maior para Deus do que pedir: Senhor, me ajude a me aproximar de Ti. Senhor, me ajude a conhecer a Tua graça. Senhor, me ajude a entender a Sua salvação. Senhor, me ajude a entender o que foi a ressurreição de Cristo. Peça a Ele para que você entenda. Eu poderia aqui te indicar dezenas de livros incríveis que falam sobre a ressurreição. Eu particularmente gosto muito da Cruz de Cristo, de John Stott.
mas ali são páginas vazias, se você não clamar a Deus para crer no verdadeiro sentido da ressurreição. Nesse domingo de Páscoa, se você não creu, se você não entende, ou se você só conhece, mas não vive, clame. Clame para que você possa entender o que é, de fato, ter a sua alma e a sua vida restaurada em Cristo Jesus.